nós encontramos no Brasil, nós estamos falando da posição do Brasil, como Brasil como país do futuro, né? Encontramos na posição atual do Brasil esta coisa curiosa. É a primeira grande nação do Ocidente que está se tornando basicamente reencarnacionista. A ideia da reencarnação penetrou de tal maneira no Brasil, por influência não só do espiritismo, mas também das religiões africanas que foram trazidas aqui pelo contingente negreiro, né? De tal maneira essa ideia está se disseminando que você dificilmente encontra hoje uma pessoa que, se não aceita assim positivamente a ideia, pelo menos não a nega, não a combate e a admite. Quer dizer, a ideia da reencarnação está penetrando. Isso é muito curioso porque no Ocidente só houve uma nação reencarnacionista no passado, que foi a França. Sim. Foi a França, não é propriamente a França, mas as Gálias antigas, né? Envolvendo inclusive a Irlanda, parte da Inglaterra e a França, né? As Gálias antigas eram reencarnacionistas, e como nós sabemos, pelo druidismo, né? E depois do desaparecimento da ideia da reencarnação no Ocidente, a ideia voltou na França com o espiritismo, né? E de lá se projetou ao Brasil através do espiritismo, e está se desenvolvendo de uma tal maneira que o Brasil será, dentro em breve, a grande nação reencarnacionista do Ocidente. E curioso que o Dr. Ian Stevenson, na sua pesquisa sobre a reencarnação, ele disse exatamente isso, que nós consideramos, por exemplo, a Índia como um grande maciço reencarnacionista no mundo. Diz ele, é verdade, mas no Brasil eu encontrei, diz ele no livro dele, uma compreensão mais precisa, mais natural da reencarnação. Por exemplo, a pesquisa da reencarnação no Brasil é mais fácil, porque não há preconceitos contra a reencarnação aqui. Enquanto na Índia, que é um país reencarnacionista, existem preconceitos de tipo religioso. Por exemplo, quando a pessoa se lembra da encarnação passada, eles dizem que essa pessoa vai morrer logo. Então não querem divulgar e não querem criar o problema de expectativa de morte em torno daquela pessoa. Enquanto no Brasil nós não temos isso. Quando a pessoa se lembra de uma encarnação passada, nós achamos admirável e queremos aprofundar a questão. Muito bem. Isso apenas chamou. Queremos aprofundar a questão e passamos a estudar. A esse respeito, peço licença para aditar um apontamento de Emmanuel. O que me interessou muito nas conversações com ele, em 1965, perguntei a ele onde estavam aqueles companheiros de Allan Kardec que vibravam com a doutrina espírita na França, onde estava aquele contingente de almas heróicas, sublimes, que aceitaram aquelas ideias e as divulgaram com tanto entusiasmo pelo mundo inteiro, a maior parte na França, a grande parte na Bélgica, por exemplo. Então ele me disse que do último quartel do século XIX para cá, mais ou menos de 15 a 20 milhões de espíritos da cultura francesa, e principalmente os simpatizantes da obra de Allan Kardec, se reencarnaram no Brasil para dar corpo às ideias da doutrina espírita e fixarem os valores da reencarnação. Tanto é assim, diz ele, que nos últimos 80 anos se desenvolveu entre nós tal amor à cultura francesa que muitos de nós, milhares de nós outros, sabemos de ponta a ponta a história da Revolução Francesa, mas nada conhecemos a respeito do Marquês de Pombal, das lutas de Napoleão, dos reis de Portugal, que foram os donos da nossa evolução primária. Nós nos reportamos muito mais à França como terra máter de nossa espiritualidade do que Portugal. Mas é porque isso está no conteúdo psicológico de milhões e milhões de brasileiros que estão fichados por certidão de cartório como brasileiros, mas psicologicamente são franceses. Isso você está nos dando aqui uma revelação extraordinária, viu, Chico? Extraordinária essa revelação de Emmanuel, porque é uma verdadeira revelação espiritual, porque é uma coisa que não pode ser provada materialmente, né? A revelação vem do lado de lá. Mas é alguma coisa que nós podemos sentir no Brasil, né? Podemos sentir no desenvolvimento do espiritismo no Brasil,
Quer dizer que grandes trabalhadores do espiritismo que estavam na França naquele tempo, hoje estão aqui lutando pelas ideias espíritas. Diz ele que isso é tão válido que nós devemos lembrar um fato curioso, é que na proclamação da República, quando as cidades brasileiras, em grande número, vacilavam com respeito ao hino que se devia adotar para a nova pátria, centenas de cidades cantaram a Marselhesa na proclamação da República do Brasil.